Vamos olhar agora um pouquinho a promessa de Deus, a aliança de Deus com Davi. Segundo o livro de Samuel, vamos voltar lá, segundo o livro de Samuel, capítulo 7 agora. Versículo 12, vai. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então Deus está prometendo o que aqui para Davi? Que iria dar continuidade à dinastia de Davi, e usar o filho de Davi para ser rei. A gente vê que isso já aconteceu, né? Salomão e depois os descendentes de Salomão continuam reinando. Agora olha o versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome. Isso já aconteceu? Já, lembra? Salomão constrói o templo, Davi não pode construir o templo, Deus proíbe ele. Edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reinado. O que está acontecendo aqui agora? Deus está prometendo uma coisa para Davi. Deus está prometendo o que para Davi? Para Abraão ele fez uma promessa incondicional, uma promessa de terra. Para Davi ele está fazendo uma promessa do quê? De trono, de reino, de reinado. E ele está dizendo, estabelecerei para sempre o teu reinado. Isso já aconteceu? Isso aconteceu de modo parcial. O que aconteceu com Salomão e os descendentes dele foi um tipo, uma referência momentânea para algo maior que ainda vai acontecer? Ou já aconteceu e hoje, apesar de não existir mais rei descendente de Davi, Deus falou que ia fazer com que o rei descendente de Davi fosse um rei perpétuo, mas assim, não é perpétuo para sempre. Deus falou perpétuo, mas é um perpétuo que ia durar só mais 100 anos. Percebe? Porque quanto tempo dura depois a dinastia aqui de Davi ainda? No máximo mais 100 e poucos anos. Até que eles são levados como escravos para a Babilônia. E agora não existe mais rei descendente de Davi. Então, ou essa profecia ela não foi literal, ela foi alegórica, e não vai, quando Deus fala que ia estabelecer um reinado perpétuo para o descendente de Davi, isso não é verdade, não é literal, ou é figurado. E tipo, não, muitos vão entender, não, Jesus já é o rei descendente de Davi, mas ele é rei no céu, não aqui na terra. Aqui na terra ele é rei na nossa vida, mas não é rei sobre a terra. Ou ele de fato um dia vai se tornar rei de novo da nação de Israel, em um reinado que agora não terá mais fim. Existem essas duas possibilidades. Ou essa promessa se cumpriu de modo figurado, alegórico em Jesus, e Jesus hoje é rei. Por que a gente está falando de Jesus? Porque ele reivindica ser o descendente de Davi, ele reivindica ser o rei sobre Israel, né? Inclusive, quando ele morre é colocada a plaquinha ali, né? O rei de Israel, o rei dos judeus. Né? Então, nós entendemos que Jesus é o descendente de Davi por excelência. A questão é, a promessa é que o reinado seria perpétuo. Versículo 16, olha o que diz ali, ele vai repetir isso no versículo 16. 7:16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. 2 vezes Deus reafirma isso. O trono da linhagem de Davi, dos descendentes de Davi, é um trono perpétuo que vai durar para sempre. E aí de novo, ou isso já está acontecendo de modo espiritual, com Jesus reinando no céu, ou isso ainda vai acontecer de modo literal sobre a terra. E um descendente de Davi, que seja alguém eterno, que vai viver de modo eterno, vai reinar sobre a nação de Israel, vai ser o rei de Israel. A nação de Israel hoje, aqui na terra, tem um rei? Não, ela nem existe de modo monárquico, né? Não é mais rei. Agora é democrático, não funciona mais assim. Então, se for se cumprir de modo literal, um dia um descendente de Davi vai precisar se tornar rei sobre os judeus em um reinado que não vai mais ter fim, ok? Então é uma promessa de trono, um trono perpétuo para o descendente de Davi. Então eu também entendo que essa profecia ela vai se cumprir de modo literal. O descendente de Davi vai se tornar rei dos judeus de verdade, de modo literal. E uma última promessa de Deus aí relacionada ao Antigo Testamento, né? Que é um trato de Deus com a nação de Israel. Deus tem um pacto com a nação de Israel, um combinado com a nação de Israel. Jeremias capítulo 31. Até aqui alguma questão? Essa aliança de Davi também é incondicional.
Deus não pede nada dele aqui, né? É uma aliança incondicional. Deus só diz o que iria acontecer com ele, o que Deus ia fazer por ele e principalmente pelo descendente dele, né? Jeremias 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Por que ele está falando que não vai ser uma aliança igual à aliança com os antepassados, quando eles saíram do Egito? Quando eles saem do Egito, e Deus faz uma aliança com eles ali no deserto, ali no Monte Sinai, aquela aliança era uma aliança condicional. Deus dá a lei para eles. Ele diz, se vocês obedecerem à lei, vocês vão ser abençoados. Se vocês desobedecerem à lei, vocês vão ser amaldiçoados. Aquela aliança era uma aliança condicional. E Deus está dizendo, eu vou firmar, vai chegar um dia em que eu vou fazer uma nova aliança com a nação de Israel. E essa aliança vai ser uma aliança diferente daquela. Aquela era condicional, então essa vai ser incondicional, não tem condições. Vamos lá, versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual que é a aliança então? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então Deus está falando que vai fazer uma nova aliança, uma aliança depois daqueles dias, uma aliança com o povo que Deus iria reunir, com a nação de Israel que Deus iria reunir de volta. Essa nação estava aqui nesse momento de Jeremias sendo levada para o cativeiro, sendo espalhada. Deus está dizendo que iria reunir esse povo, e quando ele reunisse esse povo, ele ia firmar uma nova aliança com eles. Parte dessa aliança eles iam ter a lei de Deus em seus corações, eles iam admirar a lei, eles iam decorar a lei, eles iam amar a lei de Deus, finalmente, eles iam amar a lei de Deus. Não iam obedecê-la por medo, mas por amor. Agora, o versículo 33, ele está falando aqui de um relacionamento santo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eles iam ter um conhecimento muito específico de Deus, muito especial de Deus. Eles iam ter o perdão dos seus pecados. Agora, essas questões, essas coisas aqui, esse combinado de Deus com a nação de Israel já aconteceu? Aconteceu de modo parcial ou ainda não aconteceu? A nação de Israel hoje, ele está falando aqui para a nação de Israel. Eis que farei uma nova aliança com a nação de Israel. Nós vivemos hoje numa nova aliança com Deus. Uma aliança derramada no sangue de Jesus. Agora, a nação de Israel vive essa nova aliança ou eles rejeitaram o perdão de Deus e mataram o perdão de Deus na cruz? Entendendo que a nova aliança é Jesus e o perdão de Deus é concedido em Jesus. O judeu hoje ignora Jesus. O judaísmo hoje entende que Jesus foi até um bom judeu, mas ele não é o Messias que viria. Então essa profecia ainda não se cumpriu. A nação de Israel ainda não se voltou para Deus verdadeiramente. Porque hoje como que uma pessoa se volta para Deus de verdade? Por meio de Jesus. Eu sou o caminho. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Nenhum judeu chega a Deus se não for por Jesus. Então quando que a nação de Israel vai de fato se voltar para Deus? Quando a nação de Israel se voltar para Jesus. Quando a gente olha o Novo Testamento, a gente vê essas coisas todas sendo explicadas e compreendidas de modo mais nítido. Então, Deus tem uma promessa com Abraão de terra, que ainda não se cumpriu. Deus tem uma promessa com Davi de trono, que ainda não se cumpriu. E Deus tem esse trato com a nação de Israel, de que um dia, de fato, eles serão um povo de Deus, perdoado, que serão, de fato, um povo que vai caminhar com Deus, de verdade. Hoje, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a nação de Israel está sendo punida por Deus. Romanos vai falar que a nação de Israel foi cortada da videira, porque ela rejeitou o Messias, ela rejeitou a salvação. Um dia, essa nação, a própria Bíblia diz, o Novo Testamento diz que um dia todo Israel será salvo.
um dia toda a nação de Israel vai se converter em massa para o Senhor. Então, nós temos de novo dois modos de ver essa promessa de Deus. Ou ela já está se cumprindo, e alguns vão dizer, não, mas é que aqui a igreja é o Israel agora. Então a igreja é o novo Israel, e como a igreja é o novo Israel, então essa promessa já se cumpriu. Isso seria uma visão alegórica da profecia. Se for algo literal, então a nação de Israel precisa se voltar para Deus. Isso ainda não aconteceu. As crianças e os adultos ainda não se voltaram num todo. Lógico que existem judeus convertidos ao cristianismo, mas a nação de Israel ainda não se voltou para Deus. E como que alguém se volta para Deus? O caminho para alguém se voltar para Deus é por meio de Jesus. Se isso for uma promessa literal, ela ainda não se cumpriu também. Então, 3 promessas aí do Antigo Testamento que ainda não se cumpriram, ou que já estão se cumprindo de modo alegórico, mas que eu entendo que ainda não se cumpriram e que elas estão totalmente relacionadas com o futuro. A promessa de terra para a nação de Israel, a promessa de trono perpétuo para o descendente de Davi, e o trato de Deus com a nação de Israel se convertendo em massa e sendo perdoada e regenerada. E nós entendemos que isso só acontece por meio de Jesus, ok? Então, por que eu estou falando disso aí? Porque essas 3 promessas, elas são fundamentais para a gente entender as profecias, para a gente entender o livro de Apocalipse, para a gente entender as promessas que ainda não se cumpriram. E é isso que a gente vai começar a ver, então, a partir aí das próximas aulas, tá bom?